Só vai acontecer ter o primeiro jornal em Rio Preto no dia 12 de julho de 1903, que é a fundação do jornal O Porvir. Quem fundou o jornal O Porvir foi o coronel Adolfo Guimarães Correia. A partir do momento que ele tinha um jornal, tudo que ele fizesse ia sair no jornal, a cidade inteira ia ver, porque Rio Preto, em 1903, era enorme, né? Era assim uma Itaiúba, quase. Um pouquinho coisa maior. Imagina. Segundo, para ganhar um dinheirinho, claro, porque. E terceiro, porque ia vir para cá, já estava bem adiantado o processo de instalação da comarca de Rio Preto. E todo lugar que tem uma comarca precisa de um jornal para publicar as leis, né? Publicar. Não é as leis, é para publicar, por exemplo, tem um processo, né? Eu estou processando o Cauã, né? Então sai lá, o juiz falando de tal, estima o Cauã para o processo número tal, que são os editais da justiça, já naquela época. Então ele já previu duas coisas, o controle político e também o controle monetário com as coisas da justiça. Então, eu queria perguntar sobre como foi a recepção da sociedade rio-pretense naquela época ao jornal que vinha chegando, essa novidade que vinha chegando para a cidade. Complementando a pergunta também, qual que era a principal programação do jornal na época? Olha, primeiro é o seguinte, o jornal foi a grande novidade da cidade, né? Ele chega praticamente 1 ano e meio antes da comarca, né? E é preciso entender a época, né? Nós vivíamos, São José do Rio Preto praticamente reinava sozinha no meio de uma floresta de 25 mil quilômetros quadrados. Com a chegada do jornal, começou-se a discutir na cidade questões como a vinda do trem, por que o trem não vinha, questões como notícias mesmo corriqueiras. Por exemplo, a gente fala, porque os colunistas sociais, porque a coluna social já existia naquela época. Não, tinha lá, assim, sociais. Dá o seu nome de novo para mim. Evelyn. A Evelyn, filha da Edivânia, vai estudar em São Paulo. Aquilo era notícia, cara. Ponto, exatamente. Está hospedado no Hotel do Oeste o Ian. O Ian, que veio de São Paulo, está passeando, isso era notícia. São noticiazinhas pequenas, mas que acabam te dando uma configuração de como era a sociedade naquela época. Eu queria saber como foi o começo da era do rádio aqui na nossa região, aqui em São José do Rio Preto. O rádio em Rio Preto, ele começa praticamente junto com as outras cidades, porque o rádio primeiro começou o seguinte, lá em São Paulo tinha a Sociedade Educativa Paulista. Para você sintonizar o rádio, você tinha que ter um aparelho de rádio em casa e pagar uma mensalidade para essa sociedade, para você poder sintonizar ela aqui. Então você pagava, e você recebia um código, e através desse código você, né, igual mais ou menos a algumas páginas da internet hoje, né? Você tem lá, paga, tal, se você tem a senha, você ouve, senão... E aí o que aconteceu? No final de 1927, a Associação Comercial de Rio Preto comprou um rádio, um aparelho de rádio, e foi o primeiro aparelho de rádio de Rio Preto. Para quê? Para que eles pudessem pegar informações econômicas na frente dos outros comerciantes. E depois, a coisa vai evoluir e vão começar a surgir as estações de rádio normal, né, como a gente conhece hoje. Então, Rio Preto consegue a sua primeira emissora de rádio em 1935. Tá? Chama PRB8. E por incrível que pareça, PRB8. PRB8 era o prefixo da rádio. Na verdade, ela chamava Rádio Rio Preto. Tá? Rádio Rio Preto, PRB8. E outra coisa incrível, que a pessoa que fundou a Rádio Rio Preto é a mesma que trouxe o rádio lá da Associação Comercial, que é o Raul Silva. O Raul Silva era um dentista, cara. Ele era apaixonado por rádio. Uma paixão. Então a Rádio Rio Preto, PRB8, ela é fundada em 1935 numa sociedade anônima, e o apelido dela era Taquara Rachada. Era pior do que eu falando. Arranhava, sabe? Bambu rachado, Taquara Rachada. E ela é a PRB8 porque tinha as PRA. Tá? A PR8A era de Ribeirão Preto e foi a 8ª emissora de rádio do Brasil. E a nossa foi a 16ª. Isso é bem importante também, né? 16ª rádio. E Rio Preto foi um grande celeiro de duplas sertanejas, de músicos, todo na rádio. E também as notícias irradiadas, né? Então, por exemplo, o rádio falava assim, quinta-feira, 10 horas da manhã, nós vamos ouvir o prefeito Alberto Andaló. E passava 2, 3 dias falando, e na quinta-feira, às 10 da manhã, o Alberto Andaló ia lá na rádio falar. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E o dono da rádio, que é o Filadelfo, também foi prefeito de Rio Preto, 2 vezes.
né? Porque eles usavam a rádio muito para falar de política, para falar de esporte, né? Mas tinha programa de auditório nas rádios. Por exemplo, a rádio PRB8, ela tinha um auditório, acho que para 70, 80 pessoas. Nossa. Então as pessoas iam lá, tinha programa ao vivo, tinha apresentação ao vivo de calouros, de dupla sertaneja. Era muito interessante, a orquestra. E falando um pouco sobre a TV também, eu imagino que você deve ter sido uma história bem, não tão antiga quanto a do rádio, do jornal, mas eu imagino que deve ter sido tão relevante quanto os dois. Como que foi a chegada da TV? E eu queria também saber qual que eram as principais programações das primeiras emissoras da cidade. Mais alguma coisa? Isso. Olha, mais uma vez aí entra a associação comercial de novo. Quem trouxe a televisão para Rio Preto, quem começou a brigar para trazer as imagens da televisão para Rio Preto, foi a associação comercial em fevereiro de 58, pelo seu Valdemar Verde. Valdemar Verde, ele tinha visto em São Paulo a televisão e ele ficou apaixonado. E tem que levar isso para Rio Preto, tem que levar isso para Rio Preto. E a TV chegou primeiro em Ribeirão Preto e em Bauru. Olha, tá? E ele começou... olha, para trazer a TV em Rio Preto é uma história muito maluca. Porque eles conseguiram... imagina o seguinte, nós vamos instalar uma TV em Rio Preto, mas não tem televisão. Não tem televisão? Como que é? Mas para trazer a televisão, precisava desse aparelho. Eles conseguiram vender em Rio Preto 1.000 aparelhos de televisão para a população, sem ter televisão. Que isso? Como isso? Porque é o seguinte, olha, nós temos que trazer a televisão para cá, só que para trazer a televisão para cá, você tem que comprar um aparelho. E aí eles fizeram o quê? O aparelho custava, vamos pôr aí, R$ 1.500, eles vendiam por 2, tá? 1.500 ficava com a loja, 500 ia para um fundo que eles usaram para fazer as torres. E eles conseguiram vender aí um monte de televisão em Rio Preto. Só na promessa. Só na promessa. A televisão só vai chegar aqui, assim, bem riscada, em 1961. Mas só vai começar a pegar mesmo para valer a partir de 1963, 64. Né? E aí vem a primeira emissora de Rio Preto, é a Record, mas não é a Record. Tá? Era a TV Rio Preto, canal 8, tá? Que é naquele mesmo lugar e que depois foi comprada pela Record. Aí você vai ter o canal 8, que é o famoso, a porteira do 8, né? Vão surgir aí o Silveira Coelho, o Gentil Rossi, o Jaborã, esse pessoal todo. E muitas duplas sertanejas famosas, como o Chitãozinho Chororó, por exemplo, começaram aí, no calor do Canal 8, que era uma TV pequenininha, que era de São José do Rio Preto. É de São José do Rio Preto até hoje, porque apesar de ser da Record, o canal é daqui. Né? Eles não podem tirar esse canal daqui e levar para outro lugar, porque ele é de São José do Rio Preto. Você estava comentando agora, né, sobre o jornalismo, que hoje já está muito mais difícil, né, não se fazem mais jornalistas como antigamente. E eu queria saber o que você acha sobre, atualmente, assim, principalmente com a inteligência artificial, como que está, né, para as pessoas poderem confiar. Acho que esse é o principal ponto, assim, que a gente tem bastante medo, é pessoas confiarem no que é mentira e no que é verdade, que elas veem na internet. Então, vamos lá. Inteligência artificial. Cara, eu estou de queixo caído com a inteligência artificial. Estou assim, babando colorido. Por quê? Cara, que é um fenômeno, bicho. Ela escreve muito melhor que a gente. Eu acho que a inteligência artificial vai poder ajudar a gente a escrever melhor. E muitas vezes, como que eu diria, fornecer algumas... no calor da escrita que você está ali escrevendo, muitas vezes você esquece, né? Ela pode te ajudar, mas ela não pode ditar a palavra final. Não pode. Então, veja bem, primeira coisa, para a notícia informativa, eu acho que nós não precisamos de inteligência artificial. Não precisamos de internet, nós só precisamos saber escrever. Por quê? Porque o fato é o fato, gente. Aconteceu, pontual. Né? Eu acho que a informação factual e pontual é obrigação do jornalista fazê-la da melhor forma possível, com o maior número de informação que ele pode ter. A gente queria agradecer muito o Rony pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho incrível, que agregou muito na nossa vida. E a gente queria agradecer mais uma pessoa, né, Gustavo? Agradecer a ele mesmo, nosso Arnaldão, queridão, tamo junto, obrigado por ser nossa inspiração. Agradecer ao nosso Antônio e... É isso. E é isso, Valeu!